Irmãos amados, nós estamos trabalhando este ano o tema da excelência. Fazer menos e fazer melhor. E como a palavra de Deus nos ensina, tudo o que fizer, façam para a glória de Deus. Façam como para o Senhor e não para os homens. Dentro deste tema, hoje nós vamos trabalhar a excelência nos relacionamentos. E o texto base é 2 Coríntios, capítulo 5, dos versos 18 até o 21. A versão que eu vou ler é Almeida Revista e Atualizada, versão ARA. Diz assim o texto: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Quando Paulo escreve sobre reconciliação à igreja de Corinto, precisamos entender que ele é o fundador desta igreja. O apóstolo Paulo é o apóstolo que funda a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é sabida que é a igreja que deu mais problema para o apóstolo Paulo, a mais difícil. E é justamente para esta igreja, que era riquíssima em dons, não faltava dons na igreja de Corinto, o que também já nos leva a entender que a evidência de um dom não implica necessariamente em maturidade. A pessoa pode ter muitos dons e ser uma pessoa infantil, imatura, superficial, carnal e não glorificar a Deus com o dom. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever 1 Coríntios capítulo 13, onde ele está falando do amor, porque o que valida o dom, o que autoriza o dom é o amor. O dom exercitado para a glória de Deus sem amor é infrutífero. É o amor que valida o dom. Diante de tudo isso, Paulo agora está escrevendo sobre o ministério de todos nós. Então, nessa manhã, precisamos entender que todos nós temos o ministério da reconciliação. Nesses poucos versículos, do 18 até o 21, o apóstolo Paulo menciona a palavra reconciliação, pelo que contei aqui, 5 vezes. Quando você ler um texto bíblico, atente-se aos verbos e à repetição dos verbos. Quando é repetida muitas vezes um verbo, aquilo ali pode ser a ênfase, porque verbo é ação. Então aqui a palavra reconciliou, reconciliação, reconciliando, reconcilieis, aparece 5 vezes em 4 versículos. É a ênfase. Assim como você lê João 15, a parábola da videira verdadeira, a palavra lá é permanecer. Quando você vê quantas vezes Jesus repete, permaneçam em mim, você entende que o centro de tudo que ele está falando é aquilo. Neste caso, a palavra é reconciliação. E o verso 18 diz, ora, tudo provém de Deus. Depois ele fala de Cristo, depois ele fala da reconciliação. Então aqui nós temos 3 aspectos ou 4 aspectos importantes para abordarmos. Primeiro, o autor da reconciliação. O autor da reconciliação é Deus. Segundo, o agente da reconciliação. O agente da reconciliação é Jesus. Terceiro, o instrumento da reconciliação. O instrumento da reconciliação é a cruz. Quarto, os embaixadores que irão promover a reconciliação.
nós. Então nós temos o autor da reconciliação neste texto, o agente da reconciliação, o instrumento da reconciliação e o ministério da reconciliação, que é para todos nós. Dito isso, pensemos primeiramente no verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O verso 18 está dizendo que o autor da reconciliação é o nosso Deus. João 3,16 nos ensina que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. O autor é Deus. Ele ama, e Ele ama de forma incondicional seus filhos. Deus não encontrou em nós o motivo, Deus encontrou o motivo nele mesmo. Romanos 5,8 diz que Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores, nós não tínhamos nada para oferecer a Deus. Ele não enxergou absolutamente nada em nós que o levasse a se mover em nosso favor. Ele olhou para Ele mesmo, porque Ele é bom, Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é todo-poderoso, e no seu grande amor, Ele providenciou no seu plano perfeito uma forma, um meio de nos tirar do inferno e nos levar para o céu, de nos tirar de um lugar de morte para nos levar para a vida, de nos tirar das trevas, a fim de nos transportar para o reino do Filho do seu amor. O autor da reconciliação é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o autor da reconciliação. Por isso, ao Senhor, nosso Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração pelos séculos dos séculos, porque Ele se moveu em nosso favor. Se Ele não tivesse feito isso, estaríamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, e não teríamos chance nenhuma. Louvado seja Deus, que nos amou de tal maneira, que enviou o seu Filho. Então o autor é Deus, mas o agente é Jesus. E amando o mundo, Ele envia o Cristo, o Filho de Deus, porque amou o mundo de tal maneira que enviou o agente da reconciliação, a saber, Jesus. E Jesus então deixou a sua glória. Filipenses capítulo 2 vai dizer, Ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo, a forma de homem, de servo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo veio, e Ele veio com um propósito, não somente um propósito de nos dar um conjunto de regras, princípios, valores, moral e ética cristã, não. Não somente para fazer os milagres que vimos Jesus fazer, até porque milagre, nós já aprendemos aqui, não muda necessariamente a vida de ninguém. Jesus veio com o propósito de morrer em nosso lugar, porque a dívida é impagável. Deus, que foi o ofendido, o autor da reconciliação, que foi o ofendido, Ele é que caminha em direção ao ofensor e oferece ao ofensor o perdão e a salvação. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, que quando nos viu perdidos, em nossos pecados, em nossas feridas, em nossas dores, nas trevas, numa dívida impagável, Ele toma a iniciativa para nos salvar e envia seu Filho. Então Jesus Cristo vem, e o propósito da vinda de Jesus é pagar o preço dos nossos pecados. E nós sabemos, irmãos, em Romanos 6,23, essa verdade está patente. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, todo aquele que o receber, João 1,12, todo aquele que o receber terá o direito de ser chamado Filho de Deus.
Jesus, o agente da salvação, é aquele que nos reconcilia com o Pai, por meio do seu sacrifício vicário na cruz, nos substituindo, pagando a conta, pagando a dívida impagável, morrendo em nosso favor. Então aprendemos que o amor do Pai está presente no Filho, e o amor do Filho é sacrificial. E por que o Filho morre? Para tirar a barreira, para tirar o impedimento, para abrir o caminho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque Jesus está com o Pai. Ele não fala ninguém vai ao Pai, ele fala ninguém vem ao Pai, senão por mim, porque eu e o Pai somos um. Mas assim como eu e o Pai somos um, o meu desejo, a minha oração, a minha morte vicária, a minha oração sacerdotal em João 17, é para que nós também sejamos um nele, assim como ele é um no Pai. Então a morte de Cristo em nosso lugar é para estabelecer, reestabelecer uma comunhão que foi perdida por causa do pecado. Nessa altura nós já entendemos que o pecado é algo que é muito mais do que maligno. O pecado, ele é maligníssimo, porque a morte, a ferida, a rejeição, qualquer coisa, AIDS, câncer, perseguições, tudo que possa te acontecer nesta vida, não tem poder de te separar de Deus, se você está em Cristo Jesus. A única coisa que te separa de Deus é o pecado. Isaías 59:2 diz, porque os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o que Jesus veio fazer? Destruir todas as obras do diabo, desfazer as obras do diabo e estabelecer a comunhão, restabelecer o que foi perdido. Então quem está em Cristo é uma nova criatura, passou da morte para a vida, passou das trevas para a luz. Mas é necessário que quem está em Cristo reconheça que se tem pecados, precisa confessar. E você que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, saiba, sem Cristo não há vida, Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Quem está desconectado de Cristo por causa do pecado, já está morto, mas quem está em Cristo tem a vida eterna. Porque o Pai, o autor da reconciliação, fez isso, enviou o seu Filho, para que morresse pelos nossos pecados, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Porque Ele te ama. Eu conversava com uma pessoa esses dias, e ela disse assim para mim, pastor, você não acha que uma vida só é muito pouco para viver tudo o que precisa ser vivido? Eu falei, olha, Hebreus 9:27 diz que ao homem é dado morrer uma vez, e depois disso é o juízo. Mas ela disse, mas você não pensa mesmo assim, que uma vida seria muito pouco? Eu falei, olha, quando olhamos para as Escrituras, a perspectiva que temos é que nós somos cidadãos do céu. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é no céu. E se a nossa casa é no céu, o nosso lar, a nossa pátria, ela é celestial. Então, quando eu morro, eu estou voltando para casa. Eu não sei se você já foi visitar alguém. Quanto tempo você aguenta ficar visitando alguém? Até deixa eu inverter. Quanto tempo alguém aguenta você visitando? Já parou para pensar nisso? Eu, inclusive, estou para escrever uma plaquinha na minha casa. Primeiro dia, visita. Segundo é parasita. Ninguém gosta. A Márcia gosta, eu não gosto. Ninguém gosta. Cadê a Paula? Cadê a Paula? A Paula também não gosta. Tem gente que não gosta. Eu e você precisamos não gostar desse mundo, porque ele não é nossa casa.
Aqui a gente é forasteiro, a Bíblia diz. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, somos viajantes. O nosso lugar não é esse. O nosso lugar é lá. Há alguma coisa de errado comigo e com você quando nós falamos assim: Senhor, está tão bom aqui. Eu estou tão confortável aqui nesse mundo. Senhor, volta agora não, espera mais um pouquinho. Eu estou com uma poupança lá que eu preciso gastar aquele dinheiro primeiro. É por isso, irmãos, que Jesus disse que para o rico é muito difícil entrar no reino dos céus. Mas entenda que rico não é ter dinheiro. Esse rico significa o dinheiro me ter. Quando o dinheiro me possui, é difícil entrar no reino dos céus. Mas quando eu possuo o dinheiro, aí é fácil, porque eu sou senhor dele e não ele meu senhor. Mas quando a nossa vida fica confortável demais, a gente ora menos, a gente olha menos para o céu, a gente valoriza menos o sacrifício vicário de Deus, a gente conversa menos com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e é menos agradecido por sua obra em nosso favor. É ou não é verdade? É por isso que é bom ser pobre. Só os pobres concordaram. Por que é bom ser pobre? Porque todo dia é uma luta. Sim ou não? É. Eu agora, por exemplo, vendi minha casa, estou ficando pobre de novo. E agora que eu estou ficando pobre de novo, eu falo assim: Senhor, Senhor, Senhor. E eu falo com Deus todo dia, toda hora. Acho que tem hora que Ele fala assim: chega, sossega um pouco. Mas quem é pobre, e a pobreza como humildade, no sentido de entender que nós não somos nada e Deus é tudo e precisamos dEle, neste sentido, isso nos leva para perto do nosso Pai e temos saudade do céu. Eu até estava falando para Deus esses dias agora, falei: Senhor, eu quero ir logo ir para casa. Pastor, o senhor está dizendo que quer morrer? Paulo disse em Filipenses 1:21, o que ele disse? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você quer estar no lucro? Todo mundo fala assim: Deus me livre, quero morrer agora não. Mas o que Paulo está dizendo é: eu quero voltar para casa. Eu entendo o sacrifício do meu Jesus. E nada nesse mundo pode me dar prazer maior do que a companhia do meu Senhor. Você entende o que Jesus fez na cruz? Ele não simplesmente morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ele estava dizendo assim: eu quero ficar com você para sempre. Eu quero me relacionar com você por toda a eternidade. E eu estou literalmente apagando, tirando, cancelando todo o escrito de dívida que havia contra você. Eu estou cravando na cruz. É isso que está escrito ali na sequência. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Essa palavra imputar, ela tem no grego uma conotação comercial. Ou seja, eu não estou colocando a dívida mais na sua, eu estou tirando a dívida de você. A sua dívida é impagável, agora ela passa para mim. E nos confiou a palavra da reconciliação. Deus nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo. E aqui eu queria parar um pouquinho para a gente entender o que é ser o embaixador de Cristo. Amém? Porque nós temos aqui na igreja os embaixadores de Cristo. Irmãos, o embaixador de Cristo, que somos todos nós, somos os que têm o ministério da reconciliação. E quem tem o ministério da reconciliação precisa de ter presente na sua vida, e não só presente, mas presidente na sua vida, o Espírito Santo.
Uma coisa é ter o Espírito Santo residente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. O Espírito Santo na sua vida é residente, ou o Espírito Santo na sua vida é presidente? Porque se formos ser embaixadores de Cristo, precisamos ter o Espírito Santo nos liderando, nos guiando, nos direcionando, nos conduzindo, nos dando domínio próprio, sabedoria, entendimento, inteligência, revelação, palavra de conhecimento. Sem o Espírito Santo é impossível trabalharmos como ministros de Cristo para sermos embaixadores de Deus. Bom, o que o embaixador de Cristo vai enfrentar? Bem, ele vai enfrentar coisas difíceis. O que você vai enfrentar? Coisas difíceis, porque Deus te confiou um ministério. E o teu ministério é o ministério da reconciliação, é o que está escrito. E existem coisas muito difíceis para nós. Eu não sei se já aconteceu com você, de começar a ler um livro e ter vontade de jogar ele fora. Ou começar a ler um livro e você falar assim, eu não estou aguentando esse livro, mas não é porque o livro é ruim. Eu não estou aguentando ler esse livro porque ele está mexendo comigo. Ele está apertando uns botãozinhos aqui. Ele está revelando muita coisa de mim. Então eu não quero mais esse livro. Esse livro é insuportável e eu não vou mais ler esse livro. Bem, isso não acontece só com livros. Isso também acontece com pessoas. Existem pessoas que você fala assim, meu Deus, chegou. Que você olha para a pessoa, te dá um azia, uma gastrite. Você olha para aquela pessoa e você fala assim, Senhor, e você faz uma oração na hora, na sua mente. Pessoas difíceis, pessoas complicadas, pessoas que te perseguem, têm inveja de você, têm ciúmes, te copiam, fazem fofoca a seu respeito. Pessoa que você sabe que aqueles dentes que estão sorrindo para você na sua frente, quando você sai, eles estão te mordendo. Aquelas pessoas que você tem medo de ser o primeiro a sair do grupo, porque você sabe que você vai virar o assunto. Bom, o embaixador de Cristo, ele deve ser embaixador de Cristo para essas pessoas. Vou te mostrar o texto. João 18, 10 e 11. Diz assim, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? Quando aquele Malco estava chegando, o que é que Pedro sentiu quando viu aquele homem? Vontade de quê? Pode falar, irmão. Eu vou matar. Ou você acha que Pedro era um exímio espadachim e falou assim, eu vou tirar só a orelhinha. Onde é que Pedro mirou? Pedro mirou bem no meio da cabeça dele. Falou, eu mato esse cara. Porque ele está vindo pegar o meu Jesus. E eu vou salvar Jesus dele. Irmãos, Malco foi um instrumento de Deus para que Pedro revelasse Jesus. Mas Pedro não pôde revelar Jesus, porque ele ainda não havia recebido o Espírito Santo. Por isso eu estou te dizendo, sem o Espírito Santo, eu e você vamos desembainhar as nossas espadas, e se a pessoa der sorte, ela só vai perder a orelha. Se ela der azar, se ela não desviar, a gente mata. Quantas pessoas na sua caminhada você já matou? Você tem um cemitério particular? Daquelas que você fala assim, essa aí para mim, morreu. Então você matou. Está lá enterrada. Esse aí eu não quero mais nem conversa. Irmão, a quem é o embaixador de Cristo?
Essa é a pessoa certa para conversar com o Malco. Essa é a pessoa certa para a gente ter problema. Se você entende-se como embaixador de Cristo, você é a pessoa certa para os BO acontecer com você. Porque você vai dar a melhor resposta, porque você é o embaixador de Cristo, você é cheio do Espírito Santo, você tem domínio próprio, você tem Deus dentro de você, e se alguma coisa ruim tem que acontecer com alguém, tem que acontecer com você, porque você é o canal da graça de Deus e vai dar a melhor resposta. Então, quando alguém fala assim para mim, pastor, ora, eu comprei um carro, ora aí para Deus proteger. A minha oração, Senhor, se tiver alguém para bater num carro, bate nesse, porque essa pessoa aqui vai dar a melhor resposta. Ela não vai brigar, ela não vai dar tiro, ela não vai xingar. Se bater no carro dela ou se atravessar a frente dela, ela vai abrir o vidro e vai dizer assim, Deus te abençoe, porque está cheia do Espírito Santo, porque é o embaixador de Cristo. Se alguém for furar uma fila, que seja na sua frente. Amém? Porque se furar na sua frente, essa pessoa vai receber a melhor resposta. Tem gente com vontade de ir embora já. Pastor, eu acho que eu vou embora. Não estou gostando do negócio de embaixador. Porque Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Irmãos, se nós não formos cheios do Espírito Santo para suportar aquilo que no outro nos incomoda, a fim de que a gente consiga transpor essas barreiras e revelar o amor de Deus, não há como a reconciliação acontecer. Veja, tudo provém de Deus. Oi, meu amor. Celebrar os relacionamentos, como eu preguei antes de ir embora. O meu carro é o melhor carro. A Márcia bateu o meu carro, você sabe, de todos os lados. Porque eu sou a melhor pessoa, o melhor marido, que ela podia ter, só tem eu. O quê? Ah, tá, vai ter tréplica. Mas é o melhor. O que eu falo para ela? Eu falei, amor, o nosso carro está celebrando o nosso relacionamento. O meu relacionamento é muito celebrado. Agora, se eu sou aquele homem irritado, que vai lá, cadê o Álvaro, né, Álvaro? Que vai lá, fala assim, que risco é esse aqui, mulher? No meu carro. Não, se você é o embaixador de Cristo, brincadeira, Álvaro. Eu sei que você não é assim. Se você é o embaixador, eu também já fui assim, pronto. Se você é o embaixador de Cristo, a Márcia foi usada por Deus, ela foi o Malco, quase cortei a cabeça dela. Mas, se você tem o Espírito Santo, você vai entender que Deus vai levantar pessoas, entre aspas, insuportáveis, para colocar você com ela, para melhorar você. Glória a Deus. Por que você acha que existe sogra? Sogra é uma bênção. Amém ou não amém? Eu amo a minha sogra. Graças a Deus ela está lá em Curitiba. Mas eu amo ela. E quando ela está junto com a gente, a minha sogra me ensinou o quê? Uma das coisas que ela me ensinou. O que você já aprendeu? É uma boa pergunta para hoje. O que é que você já aprendeu com a sua sogra? A minha sogra me ensinou a virtude de ouvir. Ela é cabeleireira aposentada. E sempre quando ela falava no salão, era que o secador estava ligado. Então o volume da voz dela é lá no último. E ela sempre acha que o secador está ligado. E quando ela vai falando, ela vai emendando. Quando você acha que ela está terminando o assunto, parece que tem um anzol
que já puxa um outro, ela não para. Eu vou falar da sua também. E aí eu falei assim, bom, o negócio é ouvir. Ouve. Já a sogra da Márcia é uma bênção. Uma bênção. Não tem sogra melhor. Depois você faz o seu. Mas você está vendo? Se a gente começar a expulsar da nossa vida todo mundo que nos incomoda, nós não vamos crescer. E o pior, nós não vamos revelar Jesus. Aí eu quero pegar um gancho na parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, Jesus conta ela porque o jovem rico chega e fala assim, Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E aí esse jovem rico já mostra que a teologia dele estava errada, porque a pergunta dele está errada. O que devo fazer para ter a vida eterna? Não, a vida eterna é pela graça, não é por obras, mas era por meio da fé, um dom de Deus. Então a pergunta dele já revelava o coração. Era o coração daquele que quer ter o direito de ter a vida eterna, ao invés de receber a graça de Deus. E aí Jesus diz assim, olha, você tem que amar o seu próximo. Ele fala assim, quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano tem um homem que está à beira do caminho, está para morrer. E passa o sacerdote, passa o levita, e eles não atendem aquele homem, passam de largo e vão para executar suas atividades, deixando ali aquele homem. Então aquele homem foi sacrificado pelo sacerdote e pelo levita por causa do serviço que iam prestar na casa de Deus. Preste atenção, todas as vezes que nós sacrificarmos uma pessoa por causa do serviço, isso está no espírito do anticristo. Todas as vezes que sacrificamos pessoas para dar conta de um serviço, esse sacrifício é um sacrifício oferecido no espírito do anticristo. Todas as vezes que o nosso sacrifício, como fez o bom samaritano, é em favor de alguém, abrindo mão das atividades que teria que fazer, mas parando, cuidando, colocando na sua montaria, levando na hospedaria, pagando a conta, ou seja, houve um sacrifício, mas esse sacrifício foi em favor da relação. Quando o sacrifício é em favor da relação, isso é de Deus. Quando o sacrifício é pelo serviço, isso é do diabo. Amém? Então, todas as vezes que você tiver que se sacrificar, se sacrifique pelo outro e não pela atividade. Porque às vezes nós estamos matando o outro por causa da atividade. Quantos casamentos já não acabaram por causa disso? Teve um casal novo que falou assim, pastor, a nossa caminhada vai ser assim, nós vamos agora trabalhar os próximos 10 anos para que a gente tenha apartamento pago, carro pago, tudo pago, depois a gente vai ter filhos. Eu não concordo. Não concordo. Falei, tá, vocês é que sabem, mas não me parece ser uma boa ideia. Depois de 10 anos, eles compraram um apartamento, compraram o carro e tinham dinheiro guardado. Mas os dois não se conheciam mais. E se separaram. Para ter aquele apartamento, aquele carro e aquele dinheiro, o que foi sacrificado? O casamento. Tudo que você sacrifica para ter coisas é anticristo. Tudo que você sacrifica para ter pessoas é de Deus. Porque Jesus morreu na cruz por causa de nós. Por isso, irmãos, nunca acredite em pregações que dizem assim,
Deus vai te dar um apartamento. Deus vai te dar uma casa, um carro. Ele até pode, mas esse não é o foco. Jesus morreu na cruz por pessoas. Não morreu por viagem, não morreu por casa, não morreu por status, por posição social que a gente quer ter. Ele não morreu por isso. Ele morreu porque ele estava celebrando um relacionamento. Amém? Então, a palavra de Deus nos ensina que nós somos embaixadores de Cristo. E como embaixadores de Cristo, eu preciso me sacrificar pela relação. E em segundo lugar, eu preciso orar muito a Deus para que Ele derrame do Espírito Santo na minha vida, para que eu, cheio do Espírito Santo, possa morrer para mim mesmo, a fim de glorificar a Deus. Porque Atos 1,8 que diz, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, este poder é o poder de você morrer para si mesmo, é o poder de eu e você nos tornarmos mártires, aqueles que não têm a sua vida preciosa para si mesmos, mas que a nossa vida agora ela se torna um canal da glória de Deus. É para revelar Cristo o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é para promover a glória de Jesus, o ministério da reconciliação e a comunhão. Bom, isso nos leva para dentro de casa. Como você tem tratado a sua esposa? Porque às vezes, irmãos, com todo carinho vou dizer isso, nós somos tão educados, tão finos, tão amáveis com os de fora. E depois de algum tempo, parece que o respeito vai acabando. Quando você conheceu ela, como é que você chamava ela? Meu docinho de coco. Que é outro docinho bom? Minha ambrosia. Meu sagu com vinho nobre. Você chamava ela do melhor, meu pudim. O tempo vai passando, os nomes vão mudando. Não, irmãos. O que mostra que nós temos o Espírito Santo como presidente da nossa vida é quando nós somos educados, respeitosos, amorosos, pacientes com as pessoas que estão na nossa vida, na nossa casa. Eu falo para ela assim, amor, você parece aquela menininha que eu conheci lá na PUC. Ela fala assim, nem pareço. Eu falo, parece sim, tá lindona. E ela é magrinha, e aí eu fui na academia, e a Tuane falou assim, você tem que ter mais massa magra. Eu falei, Tuane, pode parar. Né, Bruna? Cadê a Bruna? Falei, Tuane, pode parar, eu tenho 60 quilos de Márcia magra. Pronto, resolvi o problema, ainda elogiei ela. Os filhos, a gente tem que tratar bem. Quando estão conosco, quando saem de casa. Porque se nós não formos, dentro da nossa casa, homens e mulheres de Deus, como esperamos ser fora da nossa casa, homens e mulheres de Deus? Quem está desautorizado do portão para dentro, já está desautorizado do portão para fora. Ou você é homem de Deus e mulher de Deus do portão para dentro, ou nem pense em ser homem de Deus e mulher de Deus do portão para fora. Porque tem homens que são gigantes do portão para fora, mas são verdadeiros anões do portão para dentro. Ninguém merece isso. É melhor ter menos. É melhor viver com menos. Mas ser um gigante dentro de casa do que ter mais e ser um anão dentro de casa. Amém, irmãos? Porque quando a gente visita as pessoas nos hospitais, quando você visita pessoas doentes, com doença terminal sobretudo, elas nunca perguntam, falam assim, pastor, quando você vier me visitar, traz a foto do meu carro. Quando você vier me visitar,
pede para minha esposa, traz o extrato da minha aplicação. Não tem isso. A pessoa que está no estado terminal, ou que ela sabe que vai morrer, ela pergunta assim: onde está fulano? Onde está ciclano? Onde está Beltrano? Chame-os. Se nós somos ministros da reconciliação e já estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, a hora de começar a chamar essas pessoas é agora. Agora mesmo. Para podermos ser o que fomos chamados para fazer, sermos ministros da reconciliação. Amém, irmãos? Então nós aprendemos isso com o Malco, que é aquela pessoa que Deus vai trazer para a nossa vida, que a gente não consegue lidar, mas vai precisar do poder do Espírito Santo, vamos conseguir lidar, e Deus vai agir e ela vai se converter, e se ela não se converter, pelo menos você manifestou a glória de Deus na vida dessa pessoa, porque o amor constrange. O amor constrange. Quer ver como o amor constrange? Eu vou te dar mais um exemplo. Quantas vezes você já pediu perdão a Deus pelo mesmo pecado? Para os homens, hoje eu estou aliviando total para as mulheres. Para os homens, pornografia. Quantas vezes, homem, você já foi diante de Deus e disse: Senhor, quero te pedir perdão. Mais uma vez. Estava rodando o celular, pornografia. E isso pega homens da igreja, pastores, liderança religiosa, isso pega geral. Está aí nas estatísticas para quem quiser ver. Quantas vezes já foi pedido perdão a Deus por causa desse pecado? Quantas vezes, eu pergunto, Deus perdoou? Todas. Mas chega uma hora que você não aguenta mais pedir perdão pela mesma coisa. Chega uma hora que você fica com vergonha, que você mesmo diz assim: eu não acredito que eu estou indo de novo falar com ele, porque de novo já é a 100ª vez que eu erro com ele nisso, e eu já sei o que eu vou ouvir dele: você está perdoado. Mas quem não aguenta mais isso agora sou eu, e eu falo para Deus: Senhor, eu não aguento mais cuspir na sua cara desse jeito, eu não aguento mais te ofender desse jeito, eu não aguento mais. Eu sei que o Senhor me aguenta, eu sei que o Senhor me suporta, eu sei que o Senhor tem paciência comigo, eu sei que se fosse necessário o Senhor morreria de novo por mim na cruz. Eu sei, o problema não é o Senhor, o problema é que eu estou constrangido com o teu amor. Eu não consigo mais errar com o Senhor porque eu estou morrendo de vergonha, porque eu sou tão amado, tão amado, tão amado. Como eu posso te tratar dessa forma? E quando eu aconselho homens com pornografia, eu resolvo rápido. Sabe como é que você resolve o problema da pornografia? Pense assim: e se aquela mulher fosse sua filha? Se ela fosse sua mãe, sua irmã, você teria coragem de ficar olhando para essa fotografia, para essa imagem, do mesmo jeito? Não. Pois é, mas é filha de alguém, é irmã de alguém, ou talvez seja mãe de alguém. Como você pode olhar para o outro desta forma? Cristo está liderando a sua vida mesmo? E assim se resolve. É só se colocar no lugar do outro. Irmãos, somos embaixadores de Cristo. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que ao sair dessa porta para fora, eu e você, nós todos, estamos sendo desafiados por Deus a promovermos o ministério da reconciliação. Eu quero desafiar você a amar a pessoa mais difícil que Deus colocou na sua vida. Você acha que foi fácil para Jesus conviver com Judas? Lá naquela ocasião do Malco, foi Judas que tinha chego lá junto. E Judas dá um beijo em Jesus. E Jesus, quando vê Judas vindo, o que Jesus disse para Judas? Aqui vens, amigo. Ele sempre foi tratado como um amigo, até o dia que traiu.
como eu e você estamos tratando as pessoas. Todos nós precisamos melhorar nisso. Então, o seu desafio, o meu desafio, é sermos alguém que constrange o malco, que é constrangido também quando vê alguém à beira do caminho. Como alguém que vê aquela samaritana tão julgada pela sociedade, mas você se aproxima em amor e oferece uma resposta. Que Deus nos ajude nisso, irmãos. Somos ministros da reconciliação. Somos embaixadores de Cristo. Mas agora, para fechar, tem algo muito tremendo que eu meditei nessa palavra, que eu deixei para o finalzinho. Olha o que diz João 17, 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha isso. Você consegue perceber o que está escrito ali? Jesus está dizendo que o mundo vai crer que ele foi enviado quando nós vivemos em unidade. Não é o milagre. Milagre não cria unidade, nunca criou. O que cria unidade é reconciliação, é unidade, é humildade, é perdão. Não adianta a igreja fazer obra evangelística para todo lugar, se nós não conseguimos viver em comunhão uns com os outros. E Jesus ainda diz algo muito lindo em João 17,5, ele diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Sabe do que Jesus está falando aqui? Essa glória é a comunhão. Essa glória que Jesus está falando aqui é: Pai, eu estou voltando para pertinho de ti. Eu vou ficar contigo. Esta é a glória. Mas Jesus ainda diz em João 17, 22 assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Veja, eu tenho transmitido a glória o relacionamento entre o Pai e o Filho, Jesus está transmitindo para nós, para que sejam um, nós sejamos um, como nós, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Infelizmente, o Malco não pôde conhecer, naquele momento, essa verdade na vida do apóstolo Pedro. Aquele homem à beira do caminho não pôde conhecer esta verdade através da vida do sacerdote nem do levita. A samaritana não pôde conhecer essa verdade através da vida dos apóstolos. Mas muitas pessoas hoje podem conhecer essa verdade através da minha e da sua vida. Então ame. O amor é uma decisão. Tem gente que a gente não gosta, mas a gente precisa decidir amar, porque Deus as ama. E se você começar a orar por quem você não gosta, daqui a pouco você está até gostando, porque Deus derrama do amor dele no seu coração. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a sermos embaixadores de Cristo, com excelência nos relacionamentos, ministros da reconciliação. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez nossa vida nas tuas mãos, e nós reconhecemos, Pai, todos nós, que falhamos com as pessoas, que não conseguimos muitas vezes manifestar o mesmo amor que recebemos. Perdoa, Senhor, todas as vezes que sacrificamos as pessoas por causa de nossas opiniões, que sacrificamos o nosso irmão por causa de coisas que queremos ter ou fazer. Nos perdoe, Senhor,
por todas as vezes que sacrificamos a nossa família, porque temos coisas mais importantes a fazer, ou porque não reconhecemos, muitas vezes, aquilo que precisamos mudar. Senhor, não permita que essas pessoas vão embora. Ajuda-nos, Senhor, a sermos transformados pelo poder do Espírito Santo, a fim de que elas fiquem e sejam alcançadas através da Tua igreja, a saber nós, pelo Teu grande amor. Como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, e se nós não amamos o nosso próximo a quem vemos? Diante, Senhor, das intempéries da vida, das dificuldades da vida, que sejamos nós, os cristãos, a dar a melhor resposta. A melhor resposta. Fica conosco. E que o mundo creia em Ti, ao olhar para os nossos relacionamentos. Que o mundo creia em Ti, ao ver e identificar o nosso estilo de vida. Que o mundo creia em Ti, ao ver e constatar a nossa unidade. Em casa, em família, na igreja, onde estivermos. É a nossa oração agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.